O título dessa passagem diz a promessa a respeito do Emanuel, né? Eu vou começar do 13 para não me alongar muito. Diz assim o versículo 13 e o capítulo 7. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigares os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante anjos, antes cujos dois reis tu tremes de medo. Aqui, irmãos, Isaías falava por intermédio do Espírito Santo do que havia de acontecer enquanto Jesus era criança, né? Quando ele era um bebê, ele não sabia discernir entre o bem e o mal. Então tinha dois reis que queriam porque queriam matá-lo, né? Queriam porque queriam, né, matá-lo, porque ele era um bebê ainda, não sabia de nada, mas já tinha, né, perseguições antes dele nascer. Estavam perseguindo já a senhora, sua mãe. E a gente vê aqui que naquela época de Isaías, 700 e poucos anos antes de Cristo, já era profetizado, né? Como em Gênesis foi profetizado quando Deus disse: nasceria um de mulher, né? E aqui o Isaías diz: e a virgem conceberá, né? E ele se chamará Emanuel, né? Emanuel. E a gente vê, a virgem significava na época moça jovem na idade de casar, né? Na idade de se casar. Então Maria ainda não tinha sido escolhida, mas nos planos de Deus, na mente de Deus, Maria nasceria numa certa época e ela seria a escolhida para esse trabalho, porque ela foi assim uma ajudadora no plano da salvação, né? Mas ela dedicou esse tempo, né, nessa idade ainda menina, até o fim da vida dela, né? Ela foi trabalhando. E a gente vê, eu peguei algumas passagens aqui de coisas que aconteceram nessa vida, na vida dela, né? E aquela senhora, aquela menina ainda, ela disse para o anjo, né? Faça-se conforme a tua vontade, né? Então que ela aceitou aquele encargo de se, né, passar por tudo aquilo, né? Então vamos lá ver, né? Tem muitas passagens aqui, mas eu quero, né, passar algumas para não, né, muito. Ver Mateus 1, de 20 a 22. Mateus 1, de 20 a 22. Diz assim: enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu. Ele está falando aqui de José, porque José, quando soube da gravidez de Maria, ele era um homem justo, não queria falar mal dela, não queria difamá-la, então ele resolveu deixá-la secretamente, diz a Bíblia, né? Mas Deus já estava no controle na vida dela. Deus já estava resolvendo tudo que havia para ser feito. Deus já estava à frente, o Espírito Santo estava movendo, né, a favor de Maria. E diz assim sobre José: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe aparece em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo
dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará-nos um filho. E está aqui confirmando o que Isaías disse lá atrás, né, irmãos? Que quando Isaías falou, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Então, o que acontece agora com José, quando ele diz o que foi gerado nela é do Espírito Santo, foi se cumprindo o que Isaías teria dito lá atrás, né? Se cumpriu isso aí, né? É até aí mesmo, né? Que Emanuel quer dizer Deus conosco. Despertado do sono, fez como o anjo lhe ordenara, o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus, né? Daí começou um trabalho árduo para Maria, né? Porque ela teve que enfrentar a maldizência, que se ela fosse chegar lá e dizer assim, olha, eu estou grávida sim, mas é do Espírito Santo, as pessoas iam dizer o quê? A Maria enlouqueceu, a Maria agora ficou grávida antes do casamento e está dizendo que é do Espírito Santo, né? Naquela época ela já tinha que tomar bastante cuidado com aquilo que ela fazia, com aquilo que ela dizia, assim como nós também temos que tomar cuidado com aquilo que nós dizemos, com aquilo que nós fazemos. O nosso agir também está na mão de Deus, é Ele que resolve, não, nós é que temos também que, né, saber o que falar, até mesmo o que pensar, porque os nossos pensamentos não são nossos, os nossos pensamentos são de Deus. Mesmo Ele dizendo que o pensamento dele é mais alto, e é verdade, os nossos pensamentos são pequenos em relação a Deus. Nós não temos, né, um pensamento ilimitado como Deus. E a Maria, apesar de tudo isso, apesar de nova, ela, né, conseguiu fazer tudo aquilo que estava nas mãos dela, né? Tudo aquilo. A Bíblia diz que ela pensava, muitas vezes ela ficava pensando naquilo tudo, porque era alguma coisa nova para ela e era alguma coisa que ninguém ali estava acostumado. Naquela aldeia não tinha pessoas acostumadas a isso, né? E de repente acontece com ela. Então ela tinha um certo receio, e quando acontecia alguma coisa em relação ao filho, ela ficava, né, assim meio admirada, porque quando o anjo disse para ela, só disse que ele seria, né, salvaria o povo dos pecados dele, mas ninguém disse para ela que ela tinha que passar por determinadas situações, né, que ela ia ter que enfrentar. E isso ela fez só com o Espírito Santo, porque ela sabia. E José, não se fala muito nele, mas ele ajudou muito nisso, né? Ele ajudou muito a ela, ajudou muito ao filho, que não era filho de sangue, né? Não era biológico. E mesmo assim José passou a ser também uma pessoa ali naquele projeto de Deus para a salvação, para a nossa salvação, né? Deles lá do Oriente, aqui do Ocidente, né? Que somos os gentios. E Maria ficou sendo um ícone, né, no projeto de Deus da salvação, porque ela estava cuidando daquela criança que viria a nos salvar depois. Ela estava ali cuidando daquela criança, vendo crescer, ajeitando tudo para que tudo desse certo. E eu fico pensando assim, irmãos, no fundo mesmo, Maria olharia para Jesus com certa reverência, porque ela sabia que era o Filho de Deus, que estava na casa dela, sendo cuidado por ela, né? Mas ela nunca disse, a Bíblia não consta que ela tenha dito uma palavra sobre isso. Irmãos, quer ver uma coisa? A gente vê também que lá em Mateus, né, onde a gente acabou de ler, a gente vê que o próprio Jesus, ele estava cumprindo as ordenanças do Velho Testamento.
ele também, porque ele estava lá antes, né? Quando foi dito que nasceria de mulher, ele estava lá. Então ele também tinha um certo cuidado em cuidar daquele, né? Dele mesmo e daqueles que o estariam ajudando, né? Vamos ver, irmãos, Lucas 1, 26. Já é predito o nascimento de Jesus, né? Diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E naquela época não se dava muito o nome de mulher, né? Na Bíblia, a mulher não tinha muito, né, acesso a tudo. Mas ele aqui, Lucas falou, chamava-se Maria. E entrando um anjo onde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aí aqui ele cita o caso da Isabel, que também era estéril e já estava de idade, e dela nasceria João Batista, né? Que teve uma importância grande no Novo Testamento, para todos nós. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. A Maria, ela teve boa vontade, né, em seguir, cumpra-se em mim, né? Ela disse aquilo que, né, e Deus tinha projetado nela aquela situação, né? Então, ali depois vem Maria visita Isabel. Ela foi para o monte, os campos, não sei onde que ela foi visitar. E Isabel nessa época estava grávida de João Batista, né? E foi por isso que Isabel exclamou assim: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Essa palavra me chamou a atenção, porque todos aqui conhecem. Aqui diz assim, né? Salve agraciada, o Senhor é convosco. E aqui Isabel diz: bendita tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E esses dois versículos mostra, quem lembra? Ninguém, né? Mostra uma reza pequenininha que tem na Igreja Católica até hoje, que é aquela: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. É uma reza que pegaram 2 versículos bíblicos e formaram aquela oraçãozinha pequenininha, né? Eu achei curioso isso, né? Ser da Bíblia, ninguém pode negar que é bíblico aquilo que eles estão fazendo lá, né? Então, e Maria nessa época ela ficou 3 meses com a Isabel, né? Que foi quando nasceu João Batista. E eu achei, né? Vou ver se dá, né? Diz assim, o Cântico de Maria, é no versículo já 46 do mesmo capítulo. Diz assim: então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem.
Não vou ler toda porque é muito comprida aqui. Aí a gente vê quando se chama por aí Santa Maria, Mãe de Deus, né? E a gente vê aqui que ela chama, né, o Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, né? Quer dizer, não tem nada a ver com ela ser a mãe, né? Já naquela época, depois de passar tanto tempo, né? E aí só para falar isso aí, né? Então não tem, né? Então ela faz uma oração, um cântico muito bonito que vai até o versículo 56, né? Mas é um versículo muito bonito, uma passagem muito bonita, onde Maria confessa Deus como seu único Salvador, né? E que o espírito dela se alegrava em Deus, né? Que era Salvador dela. Então, de ser Salvador para ela ser a mãe demora muito, né? Seria bem diferente a coisa. Então a gente aprende também, né? Muita coisa, né? Então a concepção de Jesus lembra muito a gente também que é uma coisa milagrosa, porque não existe mesmo, né? Não tem como existir, né? E também lembra que Deus planejava naquela época salvar o seu povo, né? Da artimanha que o diabo preparou lá para Adão e para Eva também, né? Que as pessoas dizem que o culpado foi Adão porque ele estava lá primeiro. Para mim não foi Adão, porque Eva já tinha olhado para aquele fruto. Ela deve ter achado bonito, achou, né? E ela abriu uma brecha para que o diabo entrasse na vida dela e fizesse tudo aquilo. É só um comentário, viu, irmãos? Não está aqui, não. Não está na Bíblia, não. Só eu que estou falando, né? Deixa eu ver. Meu Deus, cadê aqui? Né? Vamos continuar em Lucas 2. Lucas 2, 19 e depois o versículo 51. 16, 2,16. Foram apressadamente e acharam Maria. Quando os magos foram visitar Maria, que tinha... Maria naquela época, irmãos, eles iam, o censo, né? Tinha que fazer o censo, todos iam levar documentos, coisas assim. E Maria foi grávida de 9 meses. Não tinha táxis, não tinha ônibus, não tinha nada, né? E ela mesmo assim, naquele jeito que ela estava, ela foi para lá. Eles iam a pé, eu creio. E ela foi, andou aquilo tudo, foi para aquele outro lugar. Também não se vê que ela tivesse reclamado ou pedisse para Deus, porque a gente muitas vezes faz isso. Senhor, eu sou tua serva. Senhor, né? Eu sou tua filha, Senhor. Maria, em nenhum momento ela disse: Senhor, eu quero uma coisa melhor para mim, né? Porque eu estou carregando teu filho e eu sou, né? Eu sou a tua serva e eu preciso de chegar lá nesse lugar e encontrar um lugar bom para mim viver enquanto estiver lá, né? Não, Maria não reclamou, Maria não disse nada, não abriu a boca, né? Ela não se diz aqui que ela disse nada quando, né, ela foi, quando Jesus nasceu, né? Que esses magos foram para lá, né? Vamos a Belém, deixamos o acontecimento. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. 17. Vendo, divulgaram que lhe tinha sido dito a respeito deste menino. Todos o ouviram, se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Eles contaram, né, que chegaram lá e encontraram Jesus numa manjedoura, né? Porque naquele lugar não tinha lugar para eles, nos hotéis, não sei se era hotel, não tinha nada para ele. Então, irmãos, passando um pouquinho do assunto, eu conheci um louvor, alguém aqui conhece, Célia e a irmã Irene também, que conhece muitos louvores, que diz: não teve um palácio no mundo, o Senhor, né? E o corinho diz: não há lugar para Cristo em sua vida e lá, terás então de ouvir dizer, no céu não tens lugar. Então, mas para eles não foi assim, né? Para nós agora é assim. E por quê? Porque Deus nos deu tudo
pronto, né? Tudo aconteceu desde o Velho Testamento, desde Gênesis, aconteceu até agora, e Deus nos deu tudo pronto. Nós não precisamos mais fazer nada, só crer e obedecer e seguir, reconhecendo. Porque se nós não reconhecemos quem é Deus na nossa vida, quem foi Jesus, quem é o Espírito Santo que está em nós, se nós não reconhecemos, vamos fazer porque a Bíblia diz, não vai adiantar nada para nós também. Então, o que é que temos que fazer? Crer, obedecer, seguir, né? E aquele trabalho que Deus deu para nós, né? Que Ele não precisava disso, Ele tinha anjos, milhares e milhares, né? Mas Ele nos deu para ocupar a nossa mente, né? Porque enquanto tivermos com a mente ocupada, fazendo aquilo que Deus nos manda, procurando, né, na Bíblia, alguma coisa que nos ajude, porque não procuramos na Bíblia alguma coisa que seja para o bem do Manuel, que está lá, o José. Não, nós procuramos na Bíblia, mas é para nós. Para que aprendamos mais, para que obedeçamos, para esse tipo de coisa. Não é porque nós, né, somos bonzinhos e Deus vai nos achar bonitinho. Não vai, porque Deus não está procurando isso, né? Deus está procurando um coração como Ele achou no coração de Maria, né? Porque em todo o tempo Ele dizia a virgem, mas ninguém, era só o que Ele exigia, né? Mas Ele viu o coração daquela moça, né? E escolheu ela, né? Ela foi premiada, né? Como diz a Bíblia, agraciada. Ela foi agraciada porque ela recebeu, né? Quantas jovens ali, depois de saber do assunto, né, não ficaram olhando para Maria com certo olhar de admiração, né? Porque ela foi, né, escolhida para ajudar no plano da salvação, né? Porque Deus não podia mandar Jesus Cristo de uma maneira, cheguei e estou aqui, né? Ninguém ia acreditar, né? Não era, você não é ainda, como muitos lá em Israel, naqueles países, Jerusalém, adjacências, por ali, muitos ainda estão esperando Jesus. Eles estão esperando Jesus porque eles não creram que Jesus seria o Filho de Deus, né? Naquela época. E olha que tem milhares e milhares, mais de 2000 anos, né? Que dava para aquelas pessoas aprenderem, mas não, né? Eles não creem, porque eles são duros de crer, né? Dizem os historiadores que eles têm até uma veste branca, né? Que não tem costura, que é para quando Jesus chegar lá, né? Talvez Jesus use mesmo, sabe-se lá, né? Deixa eu ver aqui, irmã. Então, né? E a gente vê a apresentação de Jesus no templo, que é uma história também muito bonita, Lucas 22. Deixa eu ver aqui, né, 19. O versículo 51 de Lucas 2 mesmo. E essa parte, esse versículo é quando o menino Jesus, no meio dos doutores, quando eles foram para esse recenseamento, que eles voltaram, perderam Jesus de vista, né? Mas era muita gente, aquelas pessoas que vinham, né? E perderam ele de vista, mas pensavam que ele estava no meio dos outros, né? Dos parentes, dos amigos. Gente, Jesus não fica nesses lugares, né? Jesus não fica nesses lugares. Eles têm o lugar próprio dele estar, né? E Maria, até a própria Maria e José acharam que ele estava no meio dos parentes e dos amigos. Jesus estava no templo. Jesus estava lá no templo, discutindo com os doutores da lei, com aquelas pessoas, né? Ele não estava no meio do povão. Jesus pode até ficar, se for necessário, mas a troco de nada, Jesus não fica nesses lugares. Não adianta fazer uma reunião de um assunto qualquer que não seja bíblico, que não seja da igreja. Jesus não vai estar.
né? Ele está vendo, está olhando, prestando atenção, sim, mas ele não vai estar no meio. Estou aqui, cheguei, quero valor. Não, Jesus não vai estar ali, né? Então, aí eles voltaram a caminho de um dia e encontraram lá Jesus conversando, né? Discutindo com os doutores, explicando a palavra. E a Maria disse assim para ele: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. E ele lhe respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele lhe dissera. Maria e José não compreenderam, né? Porque ainda não era a época deles verem exatamente a grandeza, né, daqueles acontecimentos de todos os dias, né? Eles ainda não entendiam muito bem. E a gente mesmo muitas vezes tem dificuldade de entender determinados, né, assuntos bíblicos. Muitas vezes a gente tem vontade de procurar uma pessoa e perguntar: isso assim, como é? Eu já perguntei muitas vezes para o pastor, para a pastora, coisas que às vezes eu acho difícil, né? E assim Maria também, né? E não compreenderam a palavra que Jesus disse para ela. Desceu com eles para Nazaré e ele era lhe submisso. Ele era um filho obediente. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração, né? Maria, ela guardava tudo aquilo que ia acontecendo, ela ia juntando, né? Ela ia juntando todas as coisas que aconteciam com o filho, né? Que era filho, de qualquer maneira, né? Então, vamos ver João 2, versículo 4. Isso se refere também às bodas de Caná, da Galileia, né? Aqueles dias que houve aquele casamento, né? Então, e quando Maria chegou, né? Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus disse isso para Maria: mulher, que tenho eu contigo? Jesus era desobediente para a mãe? Não. É que naquele momento estava havendo uma transição. Não era mais Jesus o Filho. Ali era o Filho de Deus começando uma obra, né? O Filho de Deus ali estava começando a obra que ele faria ali durante 3 anos. E Maria compreendeu. Maria, na mesma hora, abriu-se para ela e ela entendeu. Então ela foi aqueles cerimonialistas, né, que chamam em casamentos. E ela disse: fazei tudo quanto ele vos mandar. Naquele momento ela não disse mais o meu filho. Ela não disse mais nada disso. Ela simplesmente entendeu, né, que ali estava já o Filho de Deus. E que para ela Maria, o trabalho dela, a obra dela na salvação, né, tinha acabado ali. Tinha acabado ali, porque ali estava o Filho de Deus. Ela agora era uma filha que teria que obedecer também, né? Era uma filha que ela estava, né, ali. E Maria entendeu. Maria entendeu tanto que, se a gente vê lá em Atos 1, versículo 12 e 14. 12 e 14 diz assim, né? Foi quando Jesus ascendeu aos céus, né? Que eles estavam lá perto dele, né? E todos estavam ali, porque Jesus tinha dito: ficais em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles estavam em Jerusalém, né? Estavam ali esperando, eles estavam esperando a ordem de Jesus, né? E todos estes, né, estavam lá: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu,
Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Maria também foi, né, a esse chamado. Ela obedeceu e ela foi àquele chamado, porque Jesus tinha dito que do alto seriam revestidos de poder, né? Aí vem uma constatação: se a Maria realmente fosse uma santa, ela não iria também para receber aquele poder, né, que Jesus estava prometendo para eles, né? Ela foi uma mulher maravilhosa, foi sim. Ela foi uma ajudadora, ela foi sim. Mas ela não era, irmão, santa. Ela pode ser uma santa, e ela é, né? Mas ela está esperando como nós, né? Para ser, né? Ela tem a salvação garantida, ninguém nega isso. Ela tem, porque ela fez um trabalho maravilhoso na vida dela, né? E ela aqui, né, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, porque após a ressurreição de Jesus, os irmãos dele, o Tiago, Judas, o João também, tenho certeza, eles aceitaram Jesus como Filho de Deus e como Salvador. Então, eles também foram também para receberem essa bênção que Deus tinha prometido, né? E essa, irmãos, Atos 1, versículo 11, foi a última vez que a Bíblia falou de Maria. Acabou ali o trabalho dela e ela também não foi mais falada dentro da Bíblia, né? Porque a parte dela tinha acabado lá atrás, né? No dia né, que Jesus transformou a água em vinho. A parte de Maria acabou ali, quando ela disse: fazei tudo quanto ele vos mandar. E era verdade. E depois disso só se fala nela quando ela, né, quando Atos do Apóstolo, acho que foi Lucas que escreveu, diz, né, todos estes perseveraram unânime em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E os irmãos dele, irmãos, também foram, né, quando Jesus mandou que todos fossem para a Galileia. Uma passagem que tem na Bíblia que eles diziam: se fazes estas coisas, vai para outro lugar para ver, né, para as pessoas verem o que é que tu sabes fazer, porque eles não criam que fosse coisas que Jesus recebia de cima, né? Jesus recebia do céu aquelas ordens e ele cumpria aquelas ordenanças, mas os irmãos dele não criam. Nunca creio. Tem uma passagem em Marcos, eu não assinei, não vejo, onde diz que Maria, a própria mãe, e os irmãos foram atrás dele em algum lugar para o prenderem, porque achavam que ele estava louco, mediante, né, o que ele fazia. E o povo daquele lugar em cima, né, seguiam. Ele ia para o monte, todo mundo ia. Ele ia para o mar, todo mundo ia. Atravessava, todo mundo estava, né, porque eles queriam pão. Não era. Teve uma passagem aí bíblica que eles acabaram de receber o pão, a multiplicação do pão, e depois disseram para Jesus: que sinal tu nos dá para que criamos em ti? Eles não, sei lá, não assinavam, né? Não assimilavam aquilo que estava sendo feito naquela época já por Jesus, né? E a mãe dele, ela foi uma pessoa que ela criou o Filho de Deus. Ela trabalhou, ela se calou quando devia se calar, né? Porque ela passou por muitas coisas, né? Mas ela ficava quieta, ela falava, né? Por isso que Jesus, quando ele estava na cruz, ele disse, né, mulher, eis aí o teu filho, né? Uma católica me disse isso. É porque Jesus disse. Eu falei, mas Jesus disse no sentido dele cuidar dela, porque ela ali estava sozinha, né? Para ele cuidar dela, estar sempre vendo o que era precisava, né? Não era? E disse para ela, mulher, eis aí o teu filho, né? E você, eis aí a tua mãe.
era um elo que João, o apóstolo João, teria que ter com ela naquela época, né? E foi por isso que ele disse aquilo. Não era dizendo que todos nós éramos filhos, que nós não éramos. Nós éramos criaturas formadas por Deus. Nós somos, irmãos, como se fôssemos, vamos dizer assim, um poema escrito por Deus. Uma coisa muito linda, né? Porque Ele fez com as próprias mãos, com carinho, e soprou, né? E hoje estamos aqui e somos gratos a Deus. Somos gratos a Deus, e eu também sou grata a Deus por ter me feito entender, né, alguma coisa sobre um ser que foi importante na história bíblica, né? Diante de tudo que aconteceu na época, né? Uma menina que nem sonhava com, né? Porque dizem as pessoas que conhecem muito bem que Maria na época tinha 15 anos. Eu não sei se aqui eu nunca li, mas dizem que ela tinha 15 anos. E assim, irmãos, pela Bíblia tem a história de Maria, né? Aquela moça que, né? Aquela moça que, né, fez tanto, né? Ela se anulou para seguir aquilo que Deus tinha para ela, aquilo que Deus escolheu ela para que ela fizesse. E ela fez a contento. Ela fez a contento porque ela soube quando sair. Amém, irmãos? Né? Era só essa palavra que eu tinha para hoje. Amém? Então, que Deus nos abençoe.